Esse vaqueiro pobre não deve nem ter onde cair morto. Vocês acham isso engraçado? O sol ainda nem tinha terminado de nascer quando Edilson já estava de pé no rancho. A camisa simples de algodão colava no peito forte enquanto ele puxava o balde d'água do poço. Aos 29 anos, alto, moreno, queimado de sol, sorriso tranquilo e olhar firme, ele parecia feito da própria terra do sertão. Quem olhava de longe via só um vaqueiro comum, desses que acordam antes do galo e dormem depois do cansaço. Mas o que ninguém via era que por trás daquela simplicidade existia um homem dono de terras, de negócios e principalmente de silêncio. O rancho era grande, mas ele gostava da parte antiga, de chão batido e varanda de madeira. Poderia morar na casa nova da cidade, mas não queria. Gostava do cheiro do curral, do barulho dos cascos no chão seco, do vento passando no rosto enquanto cavalgava. Naquela noite teria baile no centro da cidade, no salão mais famoso da região. Um lugar iluminado, com música alta, vestidos rodados e gente que gostava de se mostrar. Edilson era o dono daquele salão, mas quase ninguém sabia. Ele preferia deixar que o gerente cuidasse da parte visível. Gostava de observar as pessoas como elas realmente eram quando achavam que ninguém importante estava olhando. Tomou banho no tanque do lado de fora, vestiu sua melhor camisa xadrez, limpa mas simples, calça jeans batida de tanto uso e a bota bem engraxada. Colocou o chapéu e se olhou no espelho pequeno pendurado na parede. Sorriu de canto. Não precisava de corrente de ouro nem de relógio caro para saber quem era. Montou no cavalo e seguiu para a cidade enquanto o céu ficava alaranjado. O salão já estava sendo preparado. Luzes penduradas, mesas organizadas, cheiro de perfume caro começando a se misturar com poeira. Quando Edilson entrou, ninguém o reconheceu como dono. Para muitos ali, ele era só mais um vaqueiro curioso que veio ver o movimento. Duas moças arrumadas, cheias de brilho, olharam para ele da cabeça aos pés e cochicharam. Uma delas riu alto demais, fazendo questão que ele escutasse. "Olha ali, deve ter vindo direto do curral para o baile." A outra respondeu: "Será que sabe dançar ou só sabe correr atrás de boi?" Edilson ouviu tudo, não respondeu. Apenas encostou perto da parede e observou. A música começou. O salão encheu rápido. Mulheres com vestidos coloridos giravam pelo salão. Homens de camisa social e cabelo cheio de gel se achavam os donos do mundo. Edilson tentou chamar uma das moças para dançar. Ela o olhou com desdém e disse que não dançava com um homem que cheirava a curral. Ele sorriu educado e agradeceu mesmo assim. Outra disse que não queria estragar o vestido caro encostando em roupa simples. Risadas ecoaram perto dele, e cada risada parecia um teste. Mas ele continuava ali, firme, quieto, como quem sabe algo que os outros ainda não sabem. No meio daquela vaidade toda, uma moça de vestido azul claro observava a cena em silêncio. O nome dela era Gaivota. Não ria, não debochava. Apenas olhava para Edilson com curiosidade, como se estivesse tentando enxergar além da camisa simples e da bota marcada de poeira. E naquela noite, no meio da música alta e dos olhares tortos, algo estava prestes a começar. A música aumentava. O sanfoneiro puxava um forró animado e o salão parecia girar, em volta de vestidos rodados e botas brilhando. Edilson continuava ali, firme, encostado perto de uma pilastra de madeira, observando tudo como quem mede cada detalhe. Não era raiva o que passava pelo rosto dele, era calma. Uma calma que confundia quem tentava atingi-lo. Um grupo de mulheres se aproximou da mesa mais central do salão.
justamente a mesa reservada para convidados especiais do dono do estabelecimento. Como ninguém sabia que o dono estava ali, vestido de vaqueiro simples, elas sentaram rindo alto, espalhando bolsas caras e copos sobre a madeira. Uma delas apontou discretamente para Edilson e falou alto o suficiente para que ele ouvisse. "Olha ele ainda aí, deve estar esperando alguém pagar a entrada para ele." Outra completou: "Se brincar, veio atrás de mulher rica para melhorar de vida." As gargalhadas vieram como chicote no ar. Edilson respirou fundo. Ele mesmo tinha mandado liberar a entrada naquela noite, queria casa cheia, e mesmo assim o tratavam como se estivesse ali de favor. Um garçom passou perto dele e perguntou se queria algo para beber. Antes que ele respondesse, uma das mulheres interferiu. "Cuidado, moço, vê se ele tem dinheiro para pagar." Mais risadas. O garçom, sem saber da verdade, ficou sem graça. Edilson apenas pediu água. Água simples. A mulher balançou a cabeça, debochando. "Claro, né? Pelo menos água é de graça." Gaivota continuava observando tudo da outra ponta do salão. Quando viu Edilson sentado sozinho, caminhou até ele. "Você não liga para isso, né?" perguntou baixinho, apontando com o olhar para o grupo que ria. Ele deu um meio sorriso. "Gente que fala demais geralmente não escuta nada." Gaivota riu de leve, mas não era riso de deboche, era riso de admiração. "Quer dançar?" ela perguntou. Ele ficou surpreso por um segundo. Era a primeira pessoa naquela noite que falava com ele como igual. "Se você não se importar com a poeira da minha bota," ele respondeu. "Eu gosto de gente de verdade," ela disse, e foram para o meio do salão. Enquanto dançavam, alguns olhares começaram a pesar ainda mais. As mesmas mulheres que haviam humilhado Edilson cochichavam agora, incomodadas. "Ela podia arrumar coisa melhor," disse uma. "Vai acabar tendo que sustentar vaqueiro," disse outra. A música diminuiu, e no intervalo, uma delas se aproximou de Gaivota e falou sem nem disfarçar: "Amiga, cuidado. Homem assim só quer subir na vida." Gaivota respondeu firme: "Tem gente que é pequeno por dentro, mesmo usando roupa cara." O clima ficou tenso. Edilson ouviu. Aquilo tocou nele mais do que qualquer deboche anterior, mas as provocações não pararam. Um dos homens arrumados do salão resolveu se aproximar de Edilson e, batendo no ombro dele com falsa intimidade, disse: "Rapaz, aproveita a festa, mas não se apega não. Mulher desse nível gosta de homem que tenha o que oferecer." Edilson encarou o homem nos olhos, sem perder a postura. "E o que você acha que um homem tem que oferecer?" perguntou. O sujeito riu. "Dinheiro, status, nome." Edilson apenas respondeu: "Às vezes o que mais falta é caráter." O homem virou as costas achando que tinha vencido a discussão. Mas o que ninguém percebia era que o gerente do salão observava tudo de longe, inquieto, esperando o momento certo, porque a noite ainda não tinha chegado ao seu ponto mais alto. E quando chegasse, cada palavra dita ali iria pesar como pedra no silêncio que estava por vir. A noite já estava alta, o salão cheio, o calor misturado com perfume forte e orgulho demais espalhado no ar. Edilson e Gaivota voltaram para a mesa depois da dança, mas os olhares continuavam atravessados. As mesmas mulheres que antes riam, agora pareciam incomodadas, como se a presença dele fosse uma afronta. Uma delas levantou a taça e falou alto, chamando a atenção de quem estava perto: "Tem gente que não sabe o próprio lugar, né?" O comentário foi direto, seco, mirando Edilson sem dizer o nome. Algumas pessoas riram, outras fingiram não ouvir. Gaivota apertou os lábios, mas Edilson tocou de leve na mão dela, pedindo calma. Ele estava acostumado a segurar tempestades sem levantar poeira. Só que naquela noite resolveram ir além. O mesmo homem arrumado de antes voltou, agora acompanhado de mais 2 amigos. "Rapaz", ele disse em tom debochado, "a gente fez uma aposta aqui.
Quanto você ganha por mês lá no rancho? Dá para pagar um vestido desse? Ele apontou para a gaivota. O silêncio ao redor começou a se formar. Edilson levantou devagar. Alto, postura firme, olhar tranquilo demais para quem estava sendo provocado. Eu trabalho o suficiente, respondeu, mas acho que isso não te interessa. O homem riu alto. Interessa sim, porque esse salão aqui não é lugar para qualquer um. Aqui entra gente importante. Então veio a frase que atravessou o salão como faca. Você devia estar cuidando de boi, não tentando se misturar. Algumas mulheres bateram palma achando graça. Uma delas completou. Deixa ele sonhar, coitado. Gaivota se levantou indignada. Vocês não têm vergonha? Mas antes que ela continuasse, uma das mulheres pegou a bolsa, tirou uma nota de dinheiro e estendeu na direção de Edilson. Toma, para ajudar na gasolina do cavalo. Foi ali que o limite foi cruzado. O salão inteiro agora observava. O sanfoneiro tinha parado de tocar, sentindo o clima pesado. Edilson olhou para a nota estendida. Não tocou, não se alterou, apenas respirou fundo. O gerente, que observava tudo de longe, começou a caminhar em direção ao grupo, visivelmente nervoso. Edilson então falou, com voz firme, mas sem gritar. Engraçado como vocês falam tanto de importância, mas não sabem nada sobre quem está na frente de vocês. Uma das mulheres revirou os olhos. Ah, pronto. Vai dizer que é fazendeiro milionário agora? Risadas. O homem cruzou os braços. Ou então vai dizer que é amigo do dono. Foi nesse instante que o gerente chegou, quase sem fôlego. Seu Edilson? Ele parou ao lado dele, postura respeitosa demais para um simples cliente. O silêncio se espalhou como rastilho de pólvora. O homem debochado franziu a testa. Seu... O quê? O gerente engoliu seco e falou mais alto para que todos ouvissem. O senhor quer que eu providencie algo? Posso mandar retirar quem estiver desrespeitando o proprietário. A palavra ecoou no salão. Proprietário. Algumas taças quase caíram das mãos. A mulher que segurava a nota de dinheiro ficou pálida. O homem que falava de status perdeu o sorriso na mesma hora. Edilson permaneceu exatamente igual. Sem soberba, sem revanche no olhar. Apenas a verdade parada no meio do salão. E a noite, que antes parecia de festa, agora estava suspensa no ar, esperando o que ele faria a seguir. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o ranger da madeira do salão. A palavra proprietário ainda parecia ecoar nas paredes. Edilson tirou o chapéu devagar, passou a mão pelos cabelos escuros e olhou ao redor, encarando um por um, sem pressa. Não havia raiva no rosto dele, havia firmeza. A mulher que antes estendia a nota de dinheiro deixou a mão cair, o papel tremendo entre os dedos. O homem que falava de status agora evitava encarar aqueles olhos calmos demais para quem tinha acabado de virar o jogo. O gerente continuava ao lado, respeitoso, aguardando ordens. Edilson respirou fundo e falou alto para que todos escutassem. Esse salão foi construído com o dinheiro do meu trabalho. Cada tábua dessa madeira passou pela minha mão. Cada luz pendurada aqui foi paga com suor do meu rancho. Ele caminhou devagar pelo centro do salão enquanto as pessoas abriam espaço. Eu nasci simples, continuo simples e nunca tive vergonha disso. Ele parou bem diante do homem que o havia provocado. Mas tenho vergonha de gente que mede valor pelo bolso e não pelo caráter. O homem tentou balbuciar um pedido de desculpas, mas as palavras não saíram direito. Algumas mulheres começaram a ajeitar o cabelo, desconcertadas, como se o brilho das roupas tivesse perdido a cor. Edilson então se virou para o gerente. Ninguém vai ser expulso. O gerente pareceu surpreso. Hoje é noite de festa. Ele voltou o olhar para todos. Mas eu espero que aprendam que humildade não é sinal de pobreza. É escolha. O salão continuava mudo. Gaivota olhava para ele com um brilho diferente, não de surpresa, mas de confirmação.
Como se lá no fundo ela já soubesse que havia algo maior naquele homem de camisa xadrez. Edilson caminhou até ela e estendeu a mão. Agora, se você ainda quiser dançar com um vaqueiro simples... Gaivota sorriu, firme. Eu sempre quis dançar com um homem de verdade. E voltaram para o meio do salão. O sanfoneiro, meio sem jeito, retomou a música, mas agora o som parecia diferente. As pessoas observavam com outro olhar. O homem que falava de dinheiro saiu mais cedo, cabisbaixo. As mulheres que riram evitaram cruzar o caminho dele novamente. E ali, no meio da pista, Edilson dançava leve, como quem nunca precisou provar nada para ninguém. No final da noite, antes de ir embora, ele subiu no pequeno palco e agradeceu a presença de todos. As portas desse salão continuam abertas para quem vier com respeito. Disse isso olhando diretamente para o público. Não era ameaça, era aviso. Quando a festa terminou e as luzes começaram a se apagar, Gaivota caminhou ao lado dele até a saída. Você podia ter humilhado todo mundo de volta, ela comentou. Ele colocou o chapéu na cabeça e respondeu com um meio sorriso. Quem sabe quem é não precisa diminuir ninguém. Do lado de fora, o céu estava cheio de estrelas. Edilson montou no cavalo como sempre fez. Dono de terras, dono de salão, mas acima de tudo, dono de si. E naquela noite, no meio do sertão, quem realmente ficou pequeno não foi o vaqueiro simples. Foram aqueles que nunca aprenderam o verdadeiro valor de um homem. E se você ama um romance daqueles que faz a gente suspirar, eu deixei vários livros no YouTube Shopping, para você conferir direto pela sacolinha que aparece aqui no vídeo. É só clicar ali ou usar os links da descrição. Tem histórias apaixonantes como O Duque e Eu, da série Bridgerton, Outlander, e muitos outros romances de época que prendem do começo ao fim, além de várias ofertas com cupons de desconto dos nossos parceiros. Vai lá dar uma espiadinha. Às vezes, o próximo livro que vai virar seu favorito está a um clique de você. E claro, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história nova por aqui.